Feche os olhos. Respire. Deixe o corpo esquecer a pressa e a alma lembrar o silêncio. Há uma paz que não nasce da vitória, nasce da verdade. Há uma verdade que só se encontra quando paramos de competir, até mesmo dentro da oração. Jesus contou uma parábola sobre 2 homens que subiram ao templo para orar. Um deles confiava em si mesmo, o outro apenas em Deus. E nessa diferença silenciosa está escondido o segredo da alma livre, a libertação da comparação. O orgulho é barulhento. Ele ora alto, mede, pesa, calcula. Mas a graça sussurra. Ela encontra quem se ajoelha por dentro, mesmo quando não tem força para se levantar por fora. Hoje, você vai caminhar comigo por essa história. Não para julgar quem ora errado, mas para descobrir onde, dentro de nós, ainda existe um fariseu, querendo ser o melhor e um publicano querendo apenas ser perdoado. Respire, mais uma vez. Agora o mundo pode esperar. O coração está prestes a se libertar do peso de se comparar. A cena começa com um templo antigo, suas colunas banhadas pela luz dourada do entardecer. 2 homens entram. O primeiro carrega consigo uma postura ereta, o olhar confiante, as vestes limpas. O segundo entra devagar, com o rosto voltado para o chão, como quem sabe que não tem argumentos diante de Deus. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu, o outro publicano. O fariseu se coloca de pé, diante de todos. A voz dele ecoa firme, sem tremor, mas sem ternura. Ó Deus, graças te dou porque não sou como os outros homens, ladrões, injustos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Ele jejua, ele dá o dízimo, ele cumpre a lei. Mas dentro de si, carrega o peso de competir até com Deus. Enquanto isso, o publicano lá no canto não consegue levantar os olhos. As palavras dele não impressionam ninguém, mas tocam o coração do céu. Ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Quantas vezes você já orou comparando-se a alguém, não com arrogância declarada, mas com aquele pensamento sutil? Pelo menos eu tento. Ou, eu não sou tão ruim assim. A comparação veste disfarce de virtude, mas aprisiona o coração na ilusão da medida. E o amor de Deus não mede, abraça. Se você sente que precisa reaprender a descansar sem se comparar, inscreva-se neste canal. Aqui a alma encontra consolo e a fé reaprende a respirar sem pressa. O fariseu orava, mas sua oração não subia. Ela circulava nele mesmo. Era como um eco que voltava para o próprio peito, alimentando o ego, não a alma. Ele agradecia, mas o agradecimento tinha sabor de soberba. Ele louvava, mas o louvor tinha cheiro de comparação. Jesus não condena a disciplina nem a justiça. Ele revela o veneno da vaidade. O problema não é fazer o bem, é precisar ser visto fazendo. É buscar aprovação em vez de presença. É confundir desempenho com devoção. A comparação é uma prisão dourada. Ela promete reconhecimento, mas entrega cansaço. Porque quem vive se comparando, nunca descansa, vive provando. E o fariseu, sem perceber, orava de pé, mas a alma dele estava caída. Talvez você não se ajoelhe por orgulho, apenas por costume. Mas dentro de nós há sempre um altar pedindo verdade. Deus não espera aplauso. Ele espera entrega. E às vezes a entrega mais sincera é o silêncio que confessa. Eu não sou o melhor. Eu preciso de ti. O publicano era cobrador de impostos, homem desprezado por muitos. Vivia entre 2 mundos, rejeitado pelos religiosos e odiado pelos pobres. Ele aprendeu a sobreviver, mas não a ser amado. E, no entanto, naquele dia, no templo, ele encontrou o que ninguém podia vender: misericórdia. Não ousava nem levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Batendo no peito, ele reconhecia o lugar onde o pecado mora, o coração. E é exatamente lá que Deus decide morar também. A graça não tem nojo do que é humano. Ela faz casa no meio do pó. Enquanto o fariseu se justificava, o publicano se rendia. E quem se rende vence, porque Deus não se impressiona com virtude, mas se comove com verdade. Você não precisa esconder suas falhas para ser aceito.
Deus não ama versões editadas de você. O céu é lugar para quem desaprendeu a fingir. Quando você se reconhece pequeno, descobre o espaço perfeito para o amor caber inteiro. Digo-vos que este desceu justificado para sua casa, e não aquele. Pois todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Lucas 18:14. No templo, 2 orações subiram, mas apenas uma chegou ao coração de Deus. Porque o céu reconhece o som da verdade, não o tom da performance. O fariseu saiu do templo mais cheio de si. O publicano saiu mais cheio de Deus. E essa é a diferença entre orar para provar e orar para ser curado. A comparação faz barulho, mas a graça fala baixinho. A comparação aponta o dedo. A graça estende a mão. A comparação pesa. A graça liberta. Talvez hoje você esteja cansado de se medir, de tentar ser tão bom quanto os outros parecem ser. Mas o olhar de Deus não é balança, é abrigo. Ele não compara o barro. Ele molda cada um de forma única. Você não precisa vencer ninguém para ser amado. Você só precisa parar de competir com o espelho. Há uma liberdade que não vem de portas abertas, mas de pesos que caem. Quando você para de medir sua vida pelos olhos dos outros, a alma volta a respirar. O contentamento é filho da humildade. E a humildade não é pensar menos de si, é pensar mais em Deus. O publicano foi embora leve, não porque sua vida mudou naquele instante, mas porque seu coração mudou de lugar. Ele saiu do centro e Deus entrou. E quando Deus ocupa o centro, o ego perde o trono. A oração sincera é o começo da liberdade. Porque onde há verdade, há espaço para o amor entrar. E onde o amor entra, a comparação morre de fome. Você não precisa mais correr essa corrida invisível. Não há prêmios para quem ora bonito, apenas graça para quem ora de verdade. E o coração que entende isso dorme em paz, porque já não precisa provar mais nada. Se Deus tem um ouvido preferido, é aquele que escuta o arrependimento. Ele ouve a oração dos grandes, mas se move pela súplica dos quebrados. O fariseu falava para o templo, o publicano falava com Deus, e é por isso que um foi ouvido, e o outro apenas escutado por si mesmo. Oração não é discurso, é respiração da alma, e toda alma que respira verdade atrai presença. Ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Essas palavras atravessam o tempo, porque continuam sendo tudo o que precisamos dizer. A humildade é a linguagem do céu, e é nessa língua que o perdão é escrito. Não importa o quanto você saiba, o quanto você faça, ou o quanto você caia. Deus ainda ouve o coração que diz, tem misericórdia de mim. E toda vez que ele ouve, ele responde com a mesma voz, você é meu, e eu te aceito como é. Agora, silencie. Deixe as comparações se dissolverem no escuro. O fariseu já saiu da cena. O publicano também. O templo ficou vazio. E é nesse vazio que Deus fala. Ele não quer saber o quanto você fez, mas o quanto você se permitiu ser amado. E às vezes, a oração mais poderosa é apenas um suspiro. Respire. Solte. Você não precisa provar que é digno. Apenas crer que já é amado. A paz não mora na performance. Mora na presença. Durma bem. E que sua noite seja de profunda paz.